E aí, galera do canal, estamos juntos aí 7 dias sob o olhar atento do vigia. Eu estou iniciando a Rota da Luz. Ela começa aqui em Mogi das Cruzes. Oi, tudo bem? Como vai, querido? Ela passa em 7 cidades e termina em Aparecida. Essa rota aqui ela foi criada em 2016 pela então, né, primeira dama de São Paulo, a dona Lu Alckmin, esposa do Geraldo Alckmin, hoje o vice-presidente. E a ideia dessa rota era garantir uma segurança melhor para os peregrinos que saem de São Paulo em direção ao Santuário Nacional de Aparecida. E então nessa rota tira as pessoas da Via Dutra, local onde normalmente existem bastante acidentes, inclusive causando morte de peregrinos. Oba, tudo bom, queridos? O pessoal vai sempre apoiando. Eu estou saindo agora, não tenho nem 1 quilômetro andado, já vai recebendo assim o carinho das pessoas pelo meio do caminho. Então, como é que você faz a rota? Você pode pegar o trem na Luz, no Brás, e vir até a Estação Estudante. Quem também está ali na região leste ali, pode pegar o metrô da linha vermelha e fazer a baldeação ali em Itaquera, depois para Guaianazes e pegar o trem e vir aqui até a Estação Estudantes. Serão 201 quilômetros, esse é o que está marcado na rota. Pode ser que altere um pouquinho para mais, na verdade, porque tem os momentos que eu vou ter que sair da rota para comer, para hospedagem, e isso acaba aumentando um pouquinho o caminho. Então, se você for me seguir aí, serão 7 dias de caminhada, começando aqui por Mogi das Cruzes. E se você não abrir o bico? Se eu abrir o bico, eu também vou subir o vídeo no canal, perdão, mostrando, né, que eu não suportei, que eu não aguentei. Porque o grande desafio aqui dessa caminhada são os pés. E eu espero que meus pés não me traiam. E se acontecer de não dar certo, não tem nenhum problema. Então eu conto com vocês. Fica comigo aí a partir de agora, caminhando junto até Aparecida do Norte. Aparecida, na verdade. Esse negócio do Norte, depois eu vou falar. Até Aparecida, 201 quilômetros. Vamos junto até os confins da terra. 5 km rodado. Já dei uma pausa para hidratação. Tô trazendo comigo aí 1 litro e 750 de água. Então cada 5 km eu vou fazer a hidratação. Tô num trecho aqui onde não tem acostamento. Tô indo em direção a Sabaúna. Olha só aqui essa plaquinha. É a placa que vai me acompanhar por todo o caminho. É uma seta amarela. E essa seta marca ali Rota da Luz. Então quem organizou ela foi o governo do estado de São Paulo. Eu falei para vocês, através da primeira dama, a dona Lu Alckmin. Então, seguindo aqui o meu caminho. Meu nome é Esdras, você que entrou agora no canal. Sou pastor, sim, pastor evangélico. Você deve estar perguntando, mas o que um pastor evangélico está fazendo indo até Aparecida? Na verdade, são objetivos distintos. Eu sempre gostei de esporte, desde a minha infância. Eu corro, eu nado, faço trilhas. E para mim isso aqui é um desafio. Eu sei que eu sou capaz de andar 30 quilômetros em um dia. Mas será que eu sou capaz de andar 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 7 dias consecutivos? Eu nunca me testei nisso. Então estou me testando pela primeira vez. E nada melhor do que usar uma rota já estruturada, né? Então essa rota que ela é utilizada pelos romeiros que vão até Aparecida para agradecer os milagres alcançados, ou também às vezes com propósito, enfim. E o meu é um desafio próprio. É claro que não estou atrás de espiritualidade, porque eu sou um homem espiritual e entendo que, como diz
os profetas Isaías, né? Os anjos dizem lá no livro do profeta Isaías, né? Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Então a mulher samaritana queria saber onde deveria adorar o Senhor, onde deveria adorar Deus. E Jesus respondeu que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Que não é no Monte Gerizim, lá na Samaria, onde a samaritana buscava Deus, e nem no Monte Sião, em Jerusalém, onde os judeus buscavam o Senhor. Então eu estou aqui buscando me conhecer, buscando me desafiar e indo cada vez mais longe, né? Então é isso. Durante esse período eu vou passando algumas dicas para vocês, alguns entendimentos. E obrigado, continua firme aí com a gente. Vamos lá que a gente está apenas no primeiro 6º km. Tem muita coisa para... Tudo bom? Boa tarde. Muita coisa ainda para ser feita, tem muito caminho ainda para ser traçado. Vamos que vamos. Esse aqui é meu segundo checkpoint. Cada ponto que eu vou passando tem que ir fazendo um carinho para fazer a marcação do peregrino. Vamos junto até os confins da terra. E aí pessoal, ó, tô chegando no meu pousada aqui, tentando fechar aqui o primeiro dia. Olha que lugar maravilhoso. O sol tá se pondo ali entre nuvens. Imagina se tivesse um dia aberto. Se bem que hoje eu fui abençoado, né? Deus me abençoou com esse dia nublado. Tô até usando corta-vento. Primeiros quilômetros eu andei sem ele, mas comecei a sentir um pouquinho de frio, que o vento tá gelado. Mas olha que lugar, tô aqui num lugar alto, não sei, mas é um lugar privilegiado, onde a gente consegue enxergar toda essa cadeia de montanha lá no fundão. Amanhã eu vou estar andando naquela região lá na frente, lá. Aqui é o meu caminho que eu vou seguir em frente. Coisa mais linda. Lá na frente, lá, passei agora por um grupo de jovens, estão sentados numa pedra. São moradores, sentados ali, conversando para ver o pôr do sol. Olha que coisa linda. Ai Senhor, obrigado. Que espetáculo maravilhoso. Olha que lindo. Deus é maravilhoso, queridos. E ali também tem um casal parado no carrinho deles, também conversando, ouvindo uma musiquinha e contemplando o pôr do sol. É isso. Maravilha. Falta pouquinho, falta um quilômetro para eu chegar no meu destino e parar, descansar por hoje. Nesses dias eu vou estar compartilhando com vocês as bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão no capítulo 5 de Mateus. Diz que Jesus, ele chegando ali próximo ao mar da Galileia, ele se assentou. E por que ele se assentou? Porque para o homem do Oriente Médio, as coisas importantes são conversadas sentadas e não caminhando às pressas. Então tudo que é importante se senta para conversar e dar a real importância. Estou lendo as placas aqui, estou seguindo em frente ali, tem uma bifurcação. Então se senta para dar importância àquilo que vai ser falado. Diz que a multidão sentou, Jesus sentou, os discípulos também sentaram e o Senhor começou. Bem-aventurados são os mansos em espírito, que deles é o reino dos céus. Quem são os mansos de espírito? São os humildes. São pessoas que reconhecem a sua necessidade do cuidado, do zelo de alguém superior, como Deus. Então é quando nós reconhecemos a nossa miséria, espiritualmente falando, reconhecemos a nossa total dependência de Deus, reconhecemos os nossos pecados e entregamos a Ele as nossas vidas e confiamos nele o nosso destino. Então nós somos bem-aventurados, porque Deus generosamente nos dará o reino dos céus. Então que nós sejamos esses humildes que herdarão o reino dos céus.
Depois de 25 quilômetros caminhado, 5 horas, cheguei aqui em Guararema. Já estou agora a uns 200, 300 metros da pousada. Tá anoitecendo, ó, tá vendo o cachorro? Essa é a dica que eu vou dar pra vocês. Tá anoitecendo, porque eu saí tarde, saí 1 hora da tarde lá da estação estudante. Agora vai dar 18 horas. Agora é tomar aquele banho e descansar. Qual que é a dica? No primeiro trecho, inclusive até Luiz Carlos, tem muito cachorro pela rua. Lá em Sabaúna, uma dupla de cachorro até vieram em cima de mim, começaram a dar mordiscada em mim, sabe? Porque eles estão acostumados, talvez, que as pessoas dão petisco para eles. E hoje eu saí sem nada, né? Aliás, eu tomei café de manhã na minha casa e tô até agora zerado. Só na fé aqui, né? Então, oi, boa tarde, tudo bem? Então estamos caminhando aí, agora é chegar no nosso destino para comer alguma coisa. Então, se você puder, se tiver o bastão de caminhada, vem com ele na mão, porque é uma forma de você não maltratar os cachorros, mas se proteger deles. Porque ó, é o tempo todo assim, tá uma região de muita chácara e tal. E eu já vi reportagem, inclusive nesses jornais de domingo, de pessoas que foram atacadas por animais e tiveram grandes prejuízos. Então o bastão, além de ajudar na caminhada, ele vai servir para afugentar os animais. Tá bom? Eu vou dar uma última dica quando chegar na pousada. Cada dia que eu concluir, eu vou dar uma dica para você especial, se você quiser me fazer a trilha, a caminhada. Então, 25 km, 5 horas, Rota da Luz, primeiro dia, Mogi das Cruzes, Guararema, check! Pessoal, cheguei aqui na pousada, agora tomar um banho, jantar e dormir, que amanhã o dia continua. A dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: você tem que vir para cá com um tênis de qualidade, um tênis confortável, um tênis que seja um número maior do que o seu tênis casual, para que você não sofra com bolhas, porque essas bolhas elas provavelmente vão tirar você da rota, vão tirar você do caminho. Então o meu tênis, eu estou usando o tênis, é um GT 2000 da ASICS, bem levinho. Eu tenho até tênis de trilha, bota, mas não é para vir para cá. Tem que ser um tênis assim, ó, bem macio, bem confortável. Então esse tênis aqui eu usei ele um período no meu dia a dia. Depois eu fiz alguns treinos com ele de corrida no parque, lá no Parque Ecológico do Tietê, onde eu treino, para ele pegar a forma do meu pé. E agora eu fiz esse primeiro dia, tudo bem até agora. Nem os pontos onde eu tenho ponto de pressão no pé que o tênis causa, eu não senti. Eu protegi, né? Depois eu vou explicar para vocês como é que faz isso. Mas o ideal é isso, tá? Ter um tênis adequado. Não estou fazendo propaganda da ASICS, mas é um material que eu gosto. E tem tipo de pisada, né? Esse aqui é um tênis de pronação. O que é isso? Tem pessoas que pisam reto. Tem pessoas que pisam para fora. Tem pessoas que pisam para dentro. Então, reto é pisada neutra, para fora é pisada supinada e para dentro é pisada pronada. Então, como eu piso para dentro, esse tênis tem essa lateral aqui, ó, mais forte, para resistir a minha pisada e trazer a minha pisada para o centro. Assim eu faço a pisada neutra também. Tchau.
Bom dia, pessoal. Hoje são dia 25 de agosto de 2025. Esqueci de falar a data ontem. Iniciando aqui o meu segundo dia em direção a Santa Branca. Então hoje eu vou fazer Guararema, Santa Branca. Serão 31 quilômetros. O primeiro trecho 20 quilômetros asfalto. Não é bom andar no asfalto, mas hoje o tempo também está nublado. Isso vai ajudar bastante. São 7h30 da manhã. Está fazendo bastante frio assim, na verdade. Está agradável, 16 graus, né? Então tem que colocar uma blusa. Depois no meio do caminho a gente vai tirando a blusa e caminhando, seguindo em frente aí. Então vamos lá para o nosso segundo dia. Fica comigo aí, vai me acompanhando. Daqui a pouco eu vou marcando alguns pontos aí e conversando com vocês. Galera, a partir desse trecho eu vou estar acompanhando aqui o rio Paraíba do Sul. Essa região aqui é conhecida como Vale do Paraíba. Então eu vim lá de Mogi das Cruzes ontem, lá chama Alto Tietê, região do Alto Tietê. Então agora eu já estou em Guararema, né? Já quase no meio do caminho de Santa Branca. Então essa região aqui toda é conhecida como a região do Vale do Paraíba. Essas próximas cidades que eu vou até Aparecida, todas elas fazem parte do Vale do Paraíba. Então a partir de agora a gente vai conhecer essa região. Vamos conhecer as manhas e as manhãs. Então são 7 cidades que a gente vai estar andando aqui para frente. A maioria delas sendo banhada por esse rio, ou tendo uma história ligada a esse rio. E também tem uma grande represa de Paraibuna que a gente vai passar por ela. Quero dar uma dica para você que vai vir pelo caminho. Eu fiquei ontem na pousada Recanto das Acácias. Fui recebido pela dona Tânia, uma senhora muito simpática, muito atenciosa, que ama os peregrinos, né? Uma mulher devota. E me atendeu muito bem, deu uma janta maravilhosa, café abençoado hoje pela manhã. Então quando chega ali perto do KM 25, fica a pousada dela, tá bom? Agora estou seguindo em frente aqui, vou indo para a pousada Santa Júlia. Ela vai ficar a 10 quilômetros depois da cidade eu até esqueci o nome da cidade agora. Calma aí. Santa Branca. Eu ia cortar aqui. Santa Branca. Então é isso. Então vamos lá. Comigo. Conhecendo o segredo das massas e das maçãs. Das manhas e das manhãs. Até os confins da terra. Opa! Adivinha quem chegou forte? Ele mesmo, o sol. E com ele o calor. Já tirei a blusa e tive que fazer as proteções. Então, deixa eu dar uma informação para vocês, conhecimento técnico. O que eu estou fazendo é um esporte chamado trail, quer dizer trilha. E ele tem duas divisões. Você pode fazer o trekking, que é você caminhar um dia, pousar no mato, na trilha, com barraca e continuar no seu dia. Ou você pode fazer o hiking, que é você iniciar uma trilha e concluir no mesmo dia. O que eu estou fazendo é um hiking longo, porque eu não estou dormindo em barraca, estou dormindo em pousada. Então é considerado um hiking longo. Mas algumas pessoas vão falar, mas por que você está usando a Rota da Luz, né? Tem gente chata, né? Você é pastor e coisa e tal. Já falei, estou usando uma trilha estruturada, onde tem as pousadas. Aqui é um lugar meio perigoso. Tem que andar no cantinho, ó. O caminhão teve que parar, sair da rua. Ele tem que sair da rua para o caminhão passar. Então, como eu disse, eu estou usando um local estruturado, com pousadas, já com uma rota pré-definida, com tudo esquematizado e com apoio. Aliás, eu quero agradecer aqui os amigos da rota. Quando você vier para cá, você entra no site deles, tem bastante informação. E eu faço parte do grupo de WhatsApp deles, eles estão me monitorando. Cada ponto que eu chego, eu falo que cheguei. Cada ponto que eu saio, eu falo que eu saí. E se acontecer alguma coisa comigo no meio do caminho, se eu não chegar no próximo ponto, eles vão atrás de mim. Mas, vamos lá. O que é um peregrino? Peregrino vem da palavra latim, junção de duas palavras. Per quer dizer
pelo ou através de, e age, campo ou terra. Pelo campo ou através da terra, através do campo ou pela terra. Aquele que caminha pela terra, aquele que caminha pelo campo. É um caminhante, é um estrangeiro. Era assim que quem não tinha a cidadania romana e andava pelo império, era conhecido. Ele era um peregrino, ele era um estrangeiro. Alguém que estava de fora do sistema romano, então ele recebia essa nomenclatura. É claro que depois, com o crescimento do cristianismo e do catolicismo romano, as pessoas começaram a andar fazendo longas peregrinações em pontos religiosos. Então o romeiro, essa pessoa chama-se romeiro, que faz romaria. O romeiro é um peregrino que faz romaria religiosa. E aquele que caminha, tem pessoas que praticam esse esporte, além no Brasil tem mais de 60 trilhas cadastradas, algumas religiosas, mas outras não, e pessoas que usam essas trilhas. Também são chamados de peregrinos, são pessoas que caminham, estrangeiros, errantes, de cidade em cidade. Eu não sou de Mogi, mas estive em Mogi. Não sou de Guararema, mas estive em Guararema. Eu não sou de Santa Branca, mas estarei em Santa Branca. Sou estrangeiro, sou um peregrino, tá bom? Apenas uma informação técnica. Vamos caminhando. Falta um terço, 2 terços, andei 1 terço, andei 10 km. Faltam 20 km ainda para eu chegar ao meu destino. E aí pessoal, ó, falta 1 km para eu chegar em Santa Branca. Passando aqui nessa região aqui. Olha que coisa bonita. Aqui embaixo tem uma plantação. Na verdade é plantação, é natural, né? É o caminhoneiro zoando. O pessoal passa e cumprimenta, muito legal. Taboa, né? Um tabuão. Taboa, e lá em cima essa serra muito bonita, toda revestida, né? De grama, de mato. Lá em cima só tem as palmeiras. Tá vendo? Palmeiras tem mundial. Ah, e no meio ela tem uma árvore já morta, não sei o que é. Talvez outra palmeira. Ela ali perdeu o título. Lugar muito legal, muito bacana. Falta um pouquinho para dar 20 km. É o segundo terço, né, do dia. Depois eu vou andar mais 10. Então quando eu chegar aqui no centrinho eu vou fazer uma pausa, ver se eu acho um Gatorade para dar uma hidratada. Tá cedo ainda, são 11 horas, eu não consigo comer cedo. E vai ter só a janta lá na pousada. Então talvez eu vou ver se eu seguro o dia todo aí e só janto. Porque comer agora eu não vou conseguir comer não. Vamos lá. O caminho é longo. Até os confins da terra. Continuando sobre as bem-aventuranças, Jesus falou: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Às vezes a gente fica pensando sobre chorar, né? Quando eu era criança, me disseram assim: homem não chora. Confesso que eu levei muitos anos para entender que é nobre chorar e que o homem também chora. Quem é aquele que chora? É aquele que está indignado com o pecado, está indignado com a violência, está indignado com a forma que a sociedade tem vivido. São esses que choram, são esses que olham para a injustiça e começam a clamar a Deus pedindo misericórdia. São esses os que choram. Os homens que choram são os homens que reconhecem a sua necessidade espiritual, a sua fraqueza, e chora diante de Deus. Chora por si, chora pela humanidade. Que nós sejamos esses que choram.
Porque a recompensa que o Senhor nos dá é o consolo. Porque os que choram serão consolados. Haverá um dia, quando nós estivermos com o nosso Senhor, e isso Ele nos prometeu. Nesse dia, não haverá dor, não haverá morte, não haverá choro. Porque o Senhor mesmo, Ele mesmo, vai enxugar de nós as lágrimas dos nossos olhos. Sejamos bem-aventurados e aguardemos pelas bem-aventuranças do nosso Senhor. Amanhã tem mais. Galera, terminando aqui mais uma etapa. Ontem eu percebi que o meu tênis estava um pouquinho largo, meu pé esquerdo, estava sambando um pouco dentro do tênis. Então, além da proteção, eu usei o furo extra. Sabe aquele furo que você não sabe para que serve no seu tênis? Então é para isso. Quando o seu tênis está largo, você usa ele e coloca um furo extra. Então é isso. Segundo dia, Rota da Luz, Guararema, Santa Branca, 30 km em 6 horas. Check! E aí galera, tudo bem? Eu tô com o pijama aqui para dormir. A dica de hoje que eu vou dar para vocês com relação às meias. Então a dica é: nunca use uma meia de algodão. Ela vai reter líquido e o que vai te trazer problema de bolha são duas coisas. A primeira é o atrito, a gente vai falar isso depois, e a umidade, que também vou falar junto com o atrito. Então essas meias aqui, elas têm um tecido tecnológico chamado Coolmax. E são algumas fibras que ela é formada para ela repelir a água. Então ela é hidrofóbica, né? Ela repele a água, para o seu pé ficar seco. E assim você não vai ter nem o atrito e nem a umidade que vai causar as bolhas, as terríveis e tão temíveis bolhas, tá? Então tem um pouquinho de algodão nessa meia para ela ter um pouco de conforto e outros componentes sintéticos, né? Mais outros 3 componentes sintéticos que vão fazer com que a água saia do teu pé. Então você vai ter conforto e o pé seco o tempo todo, tá? Então investe um pouquinho. Essa daqui custa um pouquinho, uns 30 reais. Aquela marca Selene. Tem da Quechua e outras marcas muito mais caras, né? Mas é importante investir na meia, que essa meia que vai salvar a tua caminhada, tá bom? É isso aí. Amanhã, dormir agora, amanhã acordar cedo, 30 km, sem apoio, sem nada. Vamos que vamos, né? Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Terceiro dia aqui da Rota da Luz. Hoje estou indo de Santa Branca até Paraibuna. Serão 30 quilômetros. Hoje vai ser um dia bem puxado, porque não tem apoio nenhum no meio do caminho. Então hoje, ao contrário de ontem eu enchi apenas uma garrafa d'água para diminuir o peso. Hoje não, hoje tem que ser o peso total. Tô levando as 2 garrafas d'água. Também eu tive que comprar um lanchinho. Coisa besta, né? Industrializada. Aquelas goiabinhas, né? Aliás, né? Tô indo pra Paraibuna. Também tem aquelas bananinhas de Paraibuna também, né? E, enfim, a dica que eu vou deixar pra vocês é o seguinte. Ontem eu andei por volta de 25 km em asfalto. E tem um último comércio que fica mais ou menos 10 km da minha pousada, onde eu fiquei. Então, na verdade, depois desse comércio, que é logo após a Igreja Matriz de Santa Branca, até 40 km para frente, que é Paraibuna, não tem comércio nenhum, não tem nada.
Então é interessante quando você chegar ali, é o último mercadinho. Passou a matriz, você vai andar uns 500 metros, o mercado está do lado direito. Faz seu lanchinho, compra alguma coisa ali e segue em frente. Fiquei aqui na pousada, na hospedagem, né, na Santa Júlia, e recebi ali todo o carinho, toda a atenção, e me deram a possibilidade de trazer lanche e tal, mas eu não sou muito de ficar comendo. Aí eu peguei apenas mais uma banana para reforçar esse dia. Então hoje é goiabinha, banana e água. Comecei por volta de 6h30 da manhã e a minha ideia é parar por volta de 12h30, 1h da tarde. Eu coloquei no vídeo as primeiras pessoas que eu encontrei, aos quais eu peço perdão, que eles me convidaram para caminhar juntamente com eles. Eles são de São Vicente, vão ficar em Paraibuna. Só que eles estão com suporte, eles estão com uma mochila de ataque, uma mochila levinha. Deve ter mais ou menos 1 quilo na mochila deles. E aí conversamos ali, o ritmo deles é bem menor do que o meu. Eles acham que vou chegar por volta de 7 da noite lá. Então isso ia me quebrar totalmente. Aí resolvi educadamente falar para eles, agradecer o apoio e seguir em frente. Então é isso. Começando aqui o 3º dia. Temos aí, eu andei já 5 km. Temos aí um longo dia pela frente. E o bom é que hoje é tudo terra. Mas tá muito pó, muito pó mesmo. Vamos juntos, meus irmãos. Até os confins da terra. Chegou o calor. O sol saiu. Só que tá interessante, tá? Ventando gelado, mas ao mesmo tempo também tem sol. Eu quero deixar um comentário com vocês. Às vezes o pessoal, você largou o pessoal para trás. Não, são pessoas experientes. Eu estou na minha primeira rota, primeiro caminho. Eles estão na 43ª, já fizeram 43. Então, tranquilos, eles vão no outro ritmo, né? Então eu queria comentar um negócio com vocês que eu lembrei esses dias. Quando eu era garoto, lá no finalzinho dos anos 80, eu li um livro do Paulo Coelho que chama O Diário de um Mago. E nesse livro ele falava sobre o caminho de Santiago de Compostela, que fica lá na Espanha. Se eu não me engano, são 2 ramais. Se eu estiver enganado, pode comentar aí, marca aí. Parece que é o ramal português, que é mais curto, e o ramal francês. Não lembro exatamente qual foi o caminho que ele fez, qual foi o ramal que ele fez, mas foi o caminho de Santiago de Compostela. E no livro ele relata, ele estava à busca da fama e de uma espiritualidade. E aquilo ali, quando eu li aquele livro, encheu muito o meu coração. Falei, poxa, como deve ser bacana fazer um caminho. Quem sabe um dia eu faço. Os anos passaram, não tive oportunidade, não tive tempo, não reuni condições, enfim. Agora já adulto, quase chegando perto dos 60 anos, tive essa oportunidade de fazer aqui a Rota da Luz. Optei por ela tem 200 km, como vocês sabem, por ter fácil acesso onde eu moro na zona leste de São Paulo. Dá para ir de trem para o início da trilha. E também porque as cidades elas não ficam tão distantes da minha casa. Tem um grupo de apoio, minha família, a quem eu amo. Alguns amigos também, o Carlos, o Fernando, obrigado, tá? Que eles estão na minha retaguarda, eles estão lá em São Paulo, mas estão na minha retaguarda. E eles disseram, ó, se precisar, liga pra gente que nós vamos lá te resgatar. Liga pra gente, a gente vai te levar o que você precisa. Então isso é bom, é bom. Outra coisa, você já ouviu falar sobre caminho de um dia? Esse comentário está na Bíblia, né? Fala, fez o caminho de um dia. Algumas medidas da Bíblia, né, que tem lá, a gente acaba nem entendendo um efa, um côvado. Depois você vai pesquisar sobre isso. Jornada de um sábado. E tem o caminho de um dia. O caminho de um dia equivale a 30 quilômetros.
é a distância que um homem pode percorrer durante um dia. Não sei se você percebeu, as cidades elas estão, no geral, uma distância de 30 km uma da outra. Sabe por quê? Porque no passado, alguns homens percorreram esses trechos. Então eles eram viajantes, os bandeirantes, exploradores, colonizadores, indígenas, enfim. E eles caminhavam durante um dia e aí paravam num ponto X para descansar. Esse ponto de descanso acabou virando um povoado, um vilarejo e uma cidade. Então, por isso o caminho de um dia, quando a Bíblia fala o caminho de um dia, são 30 quilômetros. É aquilo que o homem caminha mais ou menos por dia. Mais uma dica pra gente, né? Vamos lá, juntos até os confins da terra. Eu não sei se vocês perceberam, mas as duas primeiras bem-aventuranças estão relacionadas diretamente a nós com relação a Deus. A gente entender o nosso estado de miséria, de pecado e entregar as nossas vidas a Deus, confiando nele. Essa terceira bem-aventurança, Jesus está falando sobre um relacionamento agora não mais vertical, mas horizontal, entre nós e os nossos semelhantes, as pessoas que nos rodeiam. Então ele falou assim: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. A gente faz uma concepção errada da palavra manso. E às vezes a gente pensa que o manso é o calado, aquele que aguenta tudo passivamente. Mas é muito mais profundo do que isso. O manso, essa mansidão, que aliás é um dos frutos do Espírito Santo, está relacionada a uma pessoa que teve uma vida transformada. Uma pessoa que, mesmo diante da injustiça, mesmo diante das perseguições, ela não age com violência. Ela não trama vingança. Esse é o manso. O manso é aquele que confia o caminho dele a Deus e sabe que Deus é a justiça. Deus é a nossa justiça. Então nós não devemos procurar vingança, guardar mágoa, rancor, ódio. Temos que liberar perdão. Temos que entender que às vezes a pessoa que nos ofendeu, pessoa também carente de Deus, que não tem paz, que não tem luz e que só sabe fazer isso mesmo: ferir e ofender pessoas. Então, bem-aventurados são os mansos, porque esses herdarão a terra. O que é herdar a terra, irmãos? A gente tem uma perspectiva de futuro diferente de tudo que a gente vê aqui hoje, de dor, de sofrimento. O apóstolo João, lá no Apocalipse, ele fala assim: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, e eu vi descer do céu uma nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra. E é essa terra que os mansos vão herdar, a terra onde Jesus reinará para sempre como rei, e os mansos, os súditos do Jesus, estarão com ele reinando para sempre. Tenha paz, tenha mansidão, suporte um pouquinho mais, porque o Senhor tem uma herança maravilhosa para a tua vida. Rota da Luz, terceiro dia, travessia Santa Branca, Jaguariúna, 30 km completado em um pouquinho menos de 6 horas. Check!
Bom, galera, a dica de hoje é cuidado com os pés. Já falei sobre a escolha do calçado, já falei sobre a escolha da meia e agora estou falando sobre o cuidado com os pés. Quem sofre muito nessa peregrinação, nessa caminhada, são os pés. E, particularmente falando, vai ser o ponto mais importante do seu corpo para você concluir a trilha, porque sem ele você não sai do lugar. Então, sempre que você terminar, você chegando na pousada, lava o pé bem direitinho. Se você fez colocou alguma atadura, alguma proteção, remove, limpa tudo direitinho, tira resto de pó, de terra, de pedra, deixa ele beleza. Se tiver algum machucado, você tem que tratar esse machucado, né? Eu trouxe aqui uma pomada, né, para passar. Eu tô com uma bolha, tá? Uma bolha no meu calcanhar. A bolha ela é causada por queimadura de fricção. Então, o contato do pé com a meia, com o calçado, acaba queimando, né? Criando essa bolha. A bolha é uma proteção. Fura a bolha, não fura a bolha, faz o que você achar mais viável, tá? Se eu for perguntar para 99% do pessoal que faz essas caminhadas, eles vão falar que tem que furar a bolha, colocar uma linha, deixar drenando. Se você for falar com o pessoal, com o médico, meu filho, por exemplo, é enfermeiro, conversei com ele a respeito, eles falam que não pode furar, porque a bolha, aquela aguinha que fica ali dentro, é uma proteção para a pele que está embaixo, né? A de cima ela já descamou, ela morreu, e vai criar uma pele nova, então é uma proteção. Então, cabe a você. Outra coisa que eu recomendo, uma pomadinha, né? Aquele doutorzinho que o pessoal fala, né? A mãe da gente indica pra gente, né? Então eu tenho passado essa pomada aqui, é uma pomada massageadora e tal, e tem feito bem. E de manhã eu faço a proteção nos pontos de contato, onde tem algumas calosidades, e sigo em frente. Hoje, depois do terceiro dia, a primeira vez eu vou usar uma pomada para queimadura, passar na bolha, para proteger a bolha. Então é isso, cuida dos seus pés, porque se os seus pés ficarem doentes, é game over. Você vai sair da trilha, você vai sair do caminho e acabou para você, você vai ter que voltar para casa, tá bom? Então cuida bem dos seus pés. Bom dia, galera. Tô na rua aí, 6h30, saindo aqui de Paraibuna, direção à Redenção da Serra. Serão hoje 31 quilômetros caminhados, porém eu creio que eu não vou conseguir fazer no meu tempo que eu tenho feito, 30 km por volta de 6 horas, por dois motivos. Primeiro, que eu estou com o meu pé machucado, estou com uma bolha, talvez eu tenha que ficar parando no meio do caminho para cuidar dela. Segundo, que hoje a altimetria ela é um pouco diferente. Então, de Mogi para Guararema você desce. Depois de Guararema para Santa Branca você desce. De Santa Branca para Jaguariúna você desce. Agora eu vou começar a subir. Então daqui para frente vai ser muita subida. Principalmente de Redenção da Serra para Taubaté. Mas hoje eu vou pegar algumas subidas. Então é isso. Estou nessa expectativa. O que eu penso que vai acontecer hoje? Eu tenho o meu médico, Dr. Ayrton. Aliás, um abraço, Dr. Ayrton Margarido. Ele sempre faz caminhada também. Ele caminha 320 km, uma vez por ano. E ele me disse o seguinte, que no primeiro dia é normal. Seu corpo vai responder bem. No segundo dia, você está dolorido no primeiro dia, aí é meio difícil. No terceiro dia, o seu corpo vai falar assim, que é uma fábula, né? O cérebro vai falar, vocês viram que o Wesley tá doido e não para de andar?
O pé vai falar, eu não tô aguentando, as panturrilhas, a coxa. Tá demais. O coração fala, eu não consigo mais bombear tanto sangue. No quarto dia, eles falam, meu, esse cara de fato é doido, ele não vai parar não. Vamos liberar energia para ele continuar. Então é incrível que hoje eu acordei melhor. O meu corpo tá sem dor, tô bem, como se eu estivesse totalmente descansado. Parece que essa resposta é interessante. O corpo ele começa a entender que você está fazendo uma atividade, você vai fazer uma atividade que você não vai parar, precisa de energia e ele vai te dar energia. Olha só aqui. Esse barranco aqui, ó, enorme. No vídeo não parece não, mas presencialmente aqui, muito alto. É a barragem, uma das barragens da represa de Paraibuna. Então tá bom, vamos caminhando. E aí lá pra frente eu vou atualizando vocês das coisas que estão acontecendo. Ah, estão percebendo, né? Tô debaixo de chuva. E ó, a mochila também, ó, protegida de chuva. Vamos lá. Juntos, meus irmãos. Direção à redenção da serra e até os confins da terra. E aí, galera, olha só pra isso. Que beleza, ó. Chegando aqui na represa Paraibuna, paisagem maravilhosa. Isso aqui acaba revigorando a gente. Muito bom. É isso que a gente está focando. Tô na metade do caminho. Daqui a pouquinho tá chegando na próxima pousada. Encontrei dois companheiros aqui. Tô caminhando com eles. Batendo um papo, uma boa conversa. E é isso. Tô vendo lá embaixo, na beiradinha, não sei se você vai ver. Umas capivaras. Ei, capivara. É. São Paulo pertence às capivaras. É isso aí, gente. Vamos que vamos. E aí, galera, tudo bem? Dá uma paradinha aqui. Eu encontrei dois peregrinos no KM15. Nós estamos agora no 24. Estou andando com eles já tem umas 3, 4 horas. São pessoas muito bacanas. O Jorge, o Itamar e... Perdão, o Jorge e o Laerte. E aí nos convidou para virmos aqui na casa do Daniel. Eles são peregrinos antigos da rota. A rota vai fazer 10 anos ano que vem. Eles vão completar ano que vem 10 anos junto com a rota, fazendo 10 mil quilômetros. Então eu tô aqui num ponto estratégico aqui. Eu quero falar 3 coisas bem rapidinho para vocês. Metáforas, tá? Primeiro, ontem eu despachei 1,5 kg de coisas que estavam redundantes dentro da minha mochila. Mandei embora para São Paulo. O que eu quero dizer para vocês com isso? Vocês são inteligentes, vão entender. Metáfora. Não carrega peso que você não precisa carregar. Torna a sua vida leve. Segunda coisa, ontem os peregrinos que estavam nessa rota, eles informaram que estava muito pó na rota. E pediram até para vir de máscara, por causa da quantidade de pó. Essa madrugada choveu muito. Parou de chover era 4 horas da manhã. Agradecer a Deus. 6 horas da manhã eu me arrumei, 6h40 pus o pé, atravessei a rodovia Tamoios por baixo dela. Caiu uma chuva, meus amigos. Choveu quase 10 km de chuva, fiquei ensopado. A roupa impermeável e tudo, mas assim, muita chuva, muita chuva mesmo. Nunca reclame daquilo que Deus te dá. Sabe por quê? Não tem pó nenhum na caminhada. Estou agora no KM24, totalmente sem pó. Então, às vezes Deus está escrevendo algumas coisas e a gente não consegue nem compreender. Terceira e última coisa. Primeiro dia meu tênis estava meio folgado, apertei ele usando o furo extra. Segundo dia eu senti uma dor no calcanhar, senti que estava fazendo bolha. Terceiro dia uma bolha violenta. Ontem de manhã, vocês até viram o vídeo aí, tratei da bolha, tudo e tal. E eu tomei uma atitude que eu fiquei relutante desde o começo em fazer, mas fiquei relutante. Aí quando eu estava no KM10 hoje de manhã, quando a chuva parou, eu entrei num comércio, peguei uma tesourinha que eu tenho na minha mochila. Sabe o que eu fiz? Eu cortei a palmilha do meu tênis. Falei, mas é um tênis caro, da ASICS. Vou cortar a palmilha dele, porque o ponto de pressão era a palmilha. Eu meti a tesoura e cortei a palmilha. E de lá para cá o meu pé não está mais doendo. Não estou sentindo mais a bolha no calcanhar.
Então não se apegue a valores. Se tem valor e te machuca, corta fora. Fica o toque. Galera, a nossa meditação de hoje sobre as bem-aventuranças. Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. Quando a gente fala sobre justiça, a gente às vezes não consegue pesar muito bem o que é isso, porque a justiça pra gente é: julga a minha causa, fique a favor de mim. E a gente sabe que muitas vezes a justiça é corrompida. Mas para Jesus, o que ele está falando? Quem são aqueles que têm fome e sede de justiça? São aqueles que desejam a justiça de Deus para a vida deles e aplicam a justiça também na vida deles. Porque a justa justiça, ela funciona de que forma? Eu tenho direitos, mas eu também tenho obrigações. E todas as vezes que eu falho nas minhas obrigações, a justiça ela vai me cobrar. Então, o bem-aventurado, aquele que tem fome e sede de justiça, é isso que ele faz. Ele sabe que ele tem obrigações, que ele tem deveres, ele também tem direitos. E ele também não se conforma com a injustiça do mundo. Tudo aquilo que a gente tem visto hoje em dia. Eu ultimamente tenho, até comento com a minha comunidade, falado sobre isso. Eu não quero entrar em brigas, não quero entrar em discussões. O que eu tenho apresentado diante de Deus é justiça. Pedido a Deus: Senhor, faça justiça. Só que eu sei que quando eu falo Senhor, faça justiça, eu também vou ser cobrado daquilo que é meu dever, minha obrigação, e eu não cumpro. Então esses bem-aventurados, esses que têm fome e sede de justiça, eles vão ser saciados. Deus vai saciar o desejo do coração deles. Tenham fome e sede de justiça, porque vocês serão saciados. 32 quilômetros, 9 horas. Rota da Luz, 4º dia. Travessia Paraibuna, Redenção da Serra. Check! Bom dia, pessoal, tudo bem? Aproveitar amanhã, que é a hora de dar a dica para vocês. Cuidado com os pés. Agora vamos ver como é que a gente faz para proteger, para colocar as bandagens, né, as ataduras, para evitar calo, evitar bolha, e se tiver bolha, o cuidado com ela, tá bom? Primeira coisa, agora cedo, não toma banho, porque se você tomar banho, você vai ficar mole. É o que a manicure já faz, molha o pé da gente. Hoje coloca um cremezinho, né, para amolecer, para tirar a cutícula. Então, se você deixar a sua pele mole, você vai ter problema já, possibilidade de ter problema de bolha e machucar o seu pé. Eu já coloquei aqui as bandagens no meu pé, vou tentar mostrar para vocês, ó. Aqui embaixo, proteção, tá? Onde tem os pontos de contatos. Aqui eu tenho uma calosidade, ó, já protegi. É bom colocar em forma de X, ó, tá? Na unha, ó, a bandagem na unha, a gente tenta fazer assim, opa, assim, ó. Aí, agora, aí. Você coloca primeiro na parte de trás aqui do pé e leva pra frente, prendendo a unha, para não tirar a unha, tá bom? Tem outro ponto meu aqui, ó, de calosidade, de toque, né, de onde eu sinto que tá fricção. E aqui atrás, tô tratando de uma bolha. Já me apareceu uma bolha aqui, então já fiz a proteção, vou iniciar. Já é o 3º dia que eu tô com ela aqui, tá bom? Então é isso. Então vamos tomar todo cuidado com os pés, para a gente poder fazer a nossa caminhada. Como eu falei, machucou o pé, é game over. E finalizando, o pessoal passa vaselina, eu passo minâncora, porque a minâncora, ela tem algumas funções. Ela mata fungo, mata bactéria, hidrata, ela é hidrofóbica, não deixa o pé ficar molhado. Então ela vai fazer tudo que a vaselina faz e muito mais, tá bom? Primeiro eu protejo tudo, depois eu passo onde não estão as ataduras. Se eu passar vaselina ou qualquer outro produto, não vai grudar o esparadrapo, não vai grudar o esgipore. Então passo o pé seco, o pé limpo, grudo, depois eu venho passando a minâncora para tirar a umidade e também dar lubrificação no pé,
para não machucar durante a caminhada, tá bom? Bom dia, meu povo! Estamos aqui firmes, Rota da Luz, 5º dia. Estou saindo aqui de Redenção da Serra em direção a Taubaté. A previsão aqui são de 32 quilômetros. Hoje é o trecho mais técnico da rota. É onde eu vou alcançar as maiores altimetrias. Eu já estou andando há quase 2 quilômetros. Talvez vocês conseguem observar o suor escorrendo no meu rosto, porque assim que você sai da pousada, aliás, eu fiquei na pousada Primavera, eu quero agradecer ao Ricardo pelo carinho da hospedagem, pelo maravilhoso café da manhã, o bom papo. Você sai do portão, você já começa a subir. Então aqui é o chamado Morro do Batman, o temível Morro do Batman. Esses próximos 15 quilômetros serão 15 quilômetros de subida. Então o ganho altimétrico é muito forte. É claro que às vezes vai ter um descanso, mas no geral é subida. O pessoal chama de Morro do Batman porque quando você vê o desenho da altimetria, eles falam que parece a cabeça do Batman com as orelhonas do Batman, né? Por exemplo, agora eu estou subindo a orelha, você olhando de frente para o Batman, né? Eu estarei subindo a orelha direita dele. Aí depois você passa por cima da cabeça dele, sobe a orelha esquerda e desce. Só que esse Batman aqui tem 3 orelhas. São 3 subidas brutas. Mas ainda bem que no final vai ter uma compensação. Porque tudo que sobe desce. Redenção da Serra está a 740 metros de altitude. E Taubaté, 540. Então Taubaté é mais baixo. Bom dia, bom dia. Taubaté é mais baixo. Mas eu vou subir, depois eu vou ver até na terceira orelha, o ponto mais alto. Vou ver a altitude que eu atingi. E como eu falei pra vocês, tem um refresco. Aí começa uma descida interminável. Eu acho que são 2 ou 3 quilômetros de descida, conhecida como a descida da morte. Mas é assim que funciona. Estamos aí no 5º dia. Hoje o dia está nublado, mas vai sair sol, que eu estou vendo lá atrás da serra. Agora são 7 horas da manhã. Estou vendo lá atrás da serra o sol já apontando. Então o dia promete. Vamos juntos na Rota da Luz até os confins da terra. Evangelho de São João, capítulo 11, relata a história da ressurreição de Lázaro. E ele tem um detalhe interessante. Aliás, a Bíblia é cheia de detalhes interessantes. E muitas vezes esses detalhes passam desapercebidos da gente. O texto lá nos diz que Jesus recebeu a visita de um enviado, de um emissário que trouxe uma notícia. Que Marta e Maria haviam mandado essa pessoa avisar Jesus que o amigo dele, a quem ele amava, Lázaro, estava muito doente. E o texto relata que Jesus ainda permaneceu por 2 dias nesse local onde ele estava. E depois ele falou para os apóstolos que eles deveriam voltar, né, para Betânia, e que Lázaro estava
não havia morrido, estava dormindo, né? É uma metáfora para a morte que a Bíblia às vezes usa, né? E ali até ele fala assim, que quem caminha de dia não tropeça, mas quem caminha de noite tropeça. Então as viagens, né, os deslocamentos de cidade em cidade, eles eram feitos durante o dia. E o relato bíblico continua nos falando que Jesus demorou 2 dias para chegar até Betânia. O fato é que se ele ficou 2 dias onde ele estava, e quando ele encontrou com as irmãs Marta e Maria, elas disseram para Jesus que não adiantava mais, porque Lázaro já estava morto havia 4 dias. Então ele fez uma viagem de 2 dias. E quando você vai estudar a geografia bíblica, Jesus estava do outro lado do Jordão. Hoje é a Jordânia, né? E Lázaro, Marta e Maria moravam em Betânia. Então essa distância, hoje, você conhecendo a Bíblia, a geografia bíblica, são 40 quilômetros. Se ele levou 2 dias, você pode entender que ele dividiu em 2 de 20 km, né? Ou ele fez 30 km num dia e 10 no outro e chegou. Então você vê que a jornada de um dia, que a Bíblia sempre relata, essa distância aí que vai variar entre 20 e 30 km. É o que eu estou fazendo aqui, 25, 30 km por dia. E Jesus, a gente sabe a história, foi até o túmulo de Lázaro, que já estava fechado, uma grande pedra, e realizou um milagre maravilhoso. O que eu quero dizer para vocês também, você pode vir aqui para o caminho, fazer a rota, mas venha preparado, venha com os equipamentos adequados. Eu estou dando dica para vocês aqui nesse vídeo, dicas importantes e que vai fazer toda a diferença. Então, às vezes a pessoa vem aqui e fala assim: ah, eu vou lá, Deus vai me ajudar, vai dar tudo certo, Deus vai me ajudar. Eu sei que Deus vai te ajudar, eu creio nisso. Porém, existe o seguinte, uma parceria entre nós e Deus para que o milagre aconteça. Jesus tem poder para ressuscitar o morto, mas ele falou: removei a pedra. Então quem retira a pedra sou eu e você. Então vai retirando as pedras que estão no teu caminho, que o Senhor vai fazer os milagres que você tanto deseja. É isso aí, vamos caminhando. Já passei do km 120, faltam menos de 80 para eu cumprir a minha missão. Vamos juntos até os confins da terra. Olha só que lugar maravilhoso. Serras a se perder de vista. E daqui é interessante que eu já estou vendo lá na frente a chuva. Vocês conseguirem perceber, ó, lá é chuva, ó, tá chovendo. Então eu estou caminhando em direção à chuva, ou ela está vindo em minha direção. Mais um dia molhado. Então eu acabei de... Aqui na verdade eu estou bem no marco da divisa de Redenção da Serra com Taubaté. Não deixe de dar uma paradinha no Empório Nossa Senhora da Aparecida, receber um abraço gostoso da Dona Cida, o sorriso da Michele, a filha dela. São pessoas simpáticas, elas deixam ali bolo, café, água. Você não paga nada, está à disposição do peregrino. O que acontece é o seguinte: depois, o que você sentir no coração, você coloca na caixinha, tem uma caixinha vermelha lá, você deposita lá, o que você sentir no coração. Também, se não quiser pôr nada, ela não vai te cobrar nada não, tá bom? Mas vale a pena parar para encher a garrafa d'água novamente. Hoje eu subi com ela cheia, uma só, não precisa de encher as duas. Já enchi agora, porque eu matei no primeiro trecho. Agora falta o segundo trecho. E essa água que eu peguei com eles ali, o cafezinho que eu tomei, o bolo, é suficiente. Então é isso, tá bom? Passem lá, KM 120.
Armazém Nossa Senhora da Aparecida. Tá bom? Fiquem com Deus aí e vamos seguindo em frente. O Senhor também falou: bem-aventurados os misericordiosos, eles receberão misericórdia. Às vezes a gente pensa que sentir dó, sentir pena, ou até mesmo falar que está compadecido de alguém, ou por alguém, ou por uma situação, a gente pensa que isso é misericórdia. Na verdade, não. A misericórdia é um sentimento que brota, um sentimento espiritual que brota no coração do servo de Deus, aquele que sente a necessidade de perdoar, de se compadecer, de agir com bondade com aquelas pessoas que estão sofrendo ou passando necessidade. Então a gente se sensibiliza com muitas coisas, como por exemplo ano passado, né, com a enchente histórica que houve no Rio Grande do Sul. Mas somente ter esse sentimento não significa ser uma pessoa misericordiosa. Porque o misericordioso, além dele ter todo esse sentimento, tudo bom? Além dele ter todo esse sentimento, ele age. Então é um sentimento que traz ação em favor daquele que está necessitado, daquele que está sofrendo. Porque é assim que Deus age conosco. Deus, ele olha para nós e vê que somos pobres, somos necessitados. Como diz o salmista: eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então Deus, ele trata a gente com misericórdia. E é por isso que ele fala: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e possa nos socorrer nas nossas dores, nas nossas angústias e nas nossas necessidades. Amanhã tem mais. Eu quero fazer duas menções honrosas aos municípios de Redenção da Serra e Taubaté. Redenção da Serra foi o primeiro município paulista a libertar os escravizados em 1888. Taubaté é a terra de Monteiro Lobato. É a terra da literatura infantil. Depois de 31 quilômetros e meio, 7 horas caminhando, Rota da Luz, 5º dia, travessia, Redenção da Serra, Taubaté, tchac! Ah, você estava pensando que era só andar, comer e dormir? Não lava sua roupa não, pra você ver. Você fica cheirando baconzinho. Sabe aqueles bacon de boteco? Vai pensando que é. Isso aqui é fácil. Bom dia, meu povo, bom dia. Estou aqui agora em Taubaté, perímetro urbano, então vai ser atrapalhado com um pouquinho aí do som da rua. Mas eu não dei a dica bônus para vocês ontem, eu vou dar hoje. É essa aqui, ó. Mochila cargueira. Dá para você fazer com uma mochila comum? Dá. Tudo é possível. Até com sacolinha de mercado você consegue. Porém, se existem questões técnicas, e essa mochila tem toda uma questão técnica. Bom dia, querida. Tem toda uma questão técnica. Usa aquilo que é técnico. Por quê? Essa mochila, ela vai moldar as suas costas e ela vai distribuir o peso pelo seu corpo. Então você tem aqui as alças do paraquedas, né? E aqui embaixo, ó, você tem a barrigueira. E o que isso vai acontecer? Você vai dividir o peso da mochila entre os seus ombros e o seu quadril. Então fica muito mais fácil para você carregar. Não podemos esquecer que são 201 quilômetros. Ah, eu vou com sacolinha de mercado. Tá, você vai fazer.
Só que você vai machucar seu dedo, enfim. Ah, eu vou com a mochila normal. Você vai fazer, ela vai ficar batendo nas suas costas, na sua lombar, vai te machucar. Então a ideia é essa. Compra uma mochila cargueira, pelo menos de 31 litros, igual a minha. E você vai carregar aqui por volta de 5 quilos. O que passar disso, com certeza é desnecessário. Então, o cálculo são 10% do peso. Eu peso 80 quilos, eu poderia carregar até 8. Mais 8, vou fazer a rotatória aqui, mais 8 já é sofrido. Então o ideal são 5 quilos. Mesmo porque muita coisa que você vai querer carregar, você não precisa carregar. Então, essa mochila vai te ajudar a você cumprir o seu caminho. Então não esqueça, se existe tecnologia que foi desenvolvida para você fazer uma atividade, investe nela. Olha, correndo, atravessando a rotatória. Investe nela, que no final você vai ter um bom retorno, tá bom? Então essa é a dica bônus. E daqui a pouco eu vou fazer outro vídeo. Valeu! Bom dia para vocês. Estou iniciando então, já iniciei na verdade, já andei 5 km. Saindo de Taubaté em direção a Pindamonhangaba. Hoje serão 29 km. Mais nessa região urbana. Estão ouvindo aí o trânsito, o barulho do trânsito. Enfim, o dia hoje está nublado, mas não está frio. É a primeira manhã nesses 6 dias que eu já saio da pousada sem blusa. Nos demais dias eu tive que usar blusa. Também estava na região de meio de matas, coisas assim, então é um pouco mais frio, né? Uma consideração do dia de ontem. Eu respeito muito o Batman, porque de todos os super-heróis, ele é o único que não tem poder. Tudo que ele faz ali é conhecimento, sabedoria, habilidade. Por isso eu acho que ele é, pra mim, o melhor super-herói que tem é o Batman. Porém, consegui bater o Batman tranquilamente ontem. O famigerado, né, Morro do Batman foi vencido de uma forma bem tranquila, de uma forma bem fácil. Aí a segunda dica de ontem é a seguinte: quando você sair da área rural, termina ali as fazendas, tem um monte de vaca lá já quase terminando a região das fazendas, vai chegar num lugar onde tem uma indústria do lado esquerdo, portão azul, ela é parede branca, e lá um pouquinho adiante você vai já enxergar o viaduto da rodovia. Ali começa o asfalto. Dali até a pousada foi bem difícil, porque era por volta de 1 da tarde. Bom dia. Bom dia. Era por volta de 1 da tarde, o sol estava forte, muito forte. Ontem foi o dia que eu mais bebi água. Tanto é que nessa pousada que eu fiquei, eu consumi água de coco, suco de laranja, Gatorade, 4 garrafas d'água. Isso só na parte da tarde de ontem. Você vê como eu cheguei desidratado. Então nesse trecho aí de Redenção da Terra para Taubaté, é bom encher pelo menos 2 garrafas de água, né? O primeiro trecho, que são os 1.012 km, pode vir com uma só, que é a primeira orelha do Batman. Mas quando você chegar lá no Bar da Cida, depois você andar 12 km nesse dia, que é o KM 120, enche as 2 garrafinhas e soca a marcha. E quando você chegar nesse trecho de asfalto que eu tô falando, já vai ter comércio. Aí você vai ali e compra água e conclui seu trecho. Tá bom? Então vamos lá. O dia tá prometendo. Tô andando hoje rápido, porque é tudo asfalto, né? Primeiro trecho aí eu fiz em 1 hora 6 km. Então é rápido. Se eu mantivesse dessa forma, eu faria em menos de 5 horas o trecho aí. Mas eu vou encontrar os meus amigos no meio do caminho e vou tomar um café com eles, caminhar um pouquinho com eles, porque não tem pressa, tá terminando. Sexto dia, terminando. Vamos nós, juntos, até os confins da terra. Pronto, pessoal, agora entrei no perímetro rural novamente, fica mais gostoso. Agora é rua de terra. O tempo hoje tá super agradável, fresco, sem sol.
Já andei 11 quilômetros, quase 12, vai completar 12 agora. Eu queria contar uma história para vocês. É uma história triste, mas vale a pena contar, porque quando a gente vai tomar alguma atitude na vida da gente, a gente tem que calcular, né? Jesus falou isso, né? Vai fazer uma torre, calcula, faz o cálculo se você vai conseguir concluir a sua torre. E ele fala que nenhum rei vai para a guerra sem antes ver o exército que ele tem, se ele tem condições bélicas, de material, de alimentação, para sustentar a guerra. Eu era menino, morava ali na Vila Progresso, lá em Itaquera, um bairro de São Paulo, e tinha um vizinho nosso, um homem muito humilde, muito simples, ignorante, mas na concepção da palavra. E o que ele fez naquela época foi um feito, porque ele resolveu ir até Aparecida para pagar uma promessa. Eu não sei qual que é a graça que ele havia alcançado, enfim. Mas eu lembro do dia que ele saiu. Eu era mais velho que os filhos dele, ele tinha uns 5 filhos, mais ou menos, tudo pequeno. E eu lembro do dia que ele saiu. Lembro até a sandália que ele estava usando, uma havaiana com tira azul. Uma calça jeans, uma camisa manga curta daquelas xadrez, talvez até da Westop, naquela época que tinha bastante. E uma japona, quem for dos anos 80 vai lembrar. Uma japona, uma jaqueta, marrom, em tecido e lã. Eu sei que esse homem foi e não voltava. Aí a família desesperada, cadê o homem, cadê o homem? Naquela época tinha uma casa com telefone. Pra vocês entenderem como é que é isso. Uma casa com telefone. Era até a casa da futura minha esposa, né? O pai dela era o único que tinha telefone lá. Então não tinha, os contatos da gente era com carta. Passou uma semana, 10 dias, o homem não vinha, a família desesperada. A mulher, aquelas donas do lar daquela época, né? Aquele bando de crianças, o pessoal ajudando com comida, tudo e tal. Até que ele chega numa ambulância, tristemente, dias depois. Sabe o que aconteceu? Ele foi pela Via Dutra, é o ramal que tinha naquela época. Aliás, eu fiquei sabendo aqui que a Via Dutra é um ramal de peregrinação não oficial. Existem vários ramais, a Rota da Luz, Caminho da Fé e outros que partem do Rio de Janeiro, Minas Gerais, em direção à Basílica de Nossa Senhora Aparecida. E aí o que aconteceu? Sem equipamento, sem conhecimento, ele pegou uma insolação muito forte. Aliás, o sol nasce ao leste, né? E ele indo em direção ao leste todo dia de manhã. Você já viu quando o sol bate no asfalto, que sobe aquele mormaço assim? Então o sol que bate, ele sobe e reflete novamente. E ele usava um óculos grosso. Naquela época, ó, eu tô com óculos aqui, hoje tem tecnologia, né? Até ele fica escuro quando precisa, enfim. Naquela época o óculos era mais obsoleto, né? Coisa mais rústica. E aquele óculos grosso que a gente usava quando criança para pegar o raio de sol e pôr fogo nas coisas, no mato, no papel. Aquilo ali queimou as córneas dele. E infelizmente ele ficou cego. Infelizmente. Por que eu estou contando essa história? Porque nós não devemos negligenciar a nossa segurança. Mesmo porque o próprio Cristo, quando ele foi tentado no deserto, Satanás falou para ele assim: lança-te daqui de cima, porque está escrito, dará ordem aos seus anjos e ele te pegará, se sustentará pelas mãos. E Jesus respondeu: também está escrito, Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. Então, queridos, usem equipamentos, protetor solar, camisa de UV, calça comprida, um bom calçado, uma boa mochila, os bastões de caminhada, um bom boné, respeite os limites do teu corpo, as distâncias, beba bastante água
E aí, você fazendo tudo isso, Deus vai te abençoar, você vai concluir a tua rota, o teu caminho, e você vai voltar feliz para tua casa. Tá bom? É uma história triste, mas é uma história que ela pode nos trazer um alerta e a gente focar nas coisas e não perder o rumo e direção, tá bom? Vamos lá, caminhando. O Senhor Jesus falou que bem-aventurados são os puros de coração, esses verão a Deus. O que é ser puro de coração? É uma pessoa que tem pureza no coração dele, que a maior vontade dele é fazer a vontade de Deus e não a dele. É uma pessoa que age com justiça, com verdade, com sinceridade, sem falsidade. São essas pessoas que receberão a bênção de ver o Senhor. Então que nós possamos ter o nosso coração leve, ter o nosso coração puro. O salmista diz assim, o rei Davi: Senhor, Salmo 51, né? Senhor, um coração puro, um espírito quebrantado, esse o Senhor não rejeita. Então que nós sejamos essas pessoas que tiram a maldade do nosso coração, tiram a falsidade do nosso coração, para que nós sejamos puros de coração e possamos ver a Deus. Amanhã tem mais. Rota da Luz, 6º dia, travessia de Taubaté até Pindamonhangaba, 29 quilômetros em 7 horas. Hoje o dia foi um dia mais tranquilo, porque foi bastante descida. Eu estou agora a 525 metros de altitude com relação ao nível do mar. E foi um dia bem tranquilo, bem legal. Eu estou chegando na pousada, concluindo aqui o nosso 6º dia da Rota da Luz. Check! Bom dia, meu povo, bom dia, galera, tudo bem? 7º e último dia, Rota da Luz, partindo aqui de Pindamonhangaba em direção à Aparecida. Hoje é um trecho bastante complicado, porque é um retão muito grande, sem sombra, completamente asfaltado. Eu peguei o sol já rachando de frente. Reserve pousadas que fiquem na rota ou o mais próximo dela, porque assim você não vai ter um acúmulo desnecessário de caminhada. Senão, ao invés de dar os 201, vai dar 225, por exemplo. Você vai andar um dia a mais. Fica a dica, hein? Isso aí é só o irmão mesmo que pode dar. E vamos juntos, direção Aparecida, até os confins da terra. Bem-aventurados os pacificadores, esses serão chamados filhos de Deus. Está muito em voga hoje, nos dias de hoje, a questão da paz. A gente ora, né? Pede a Deus para que haja paz entre as nações. A gente vê conflitos em andamento. A gente vê líderes mundiais, ou até mesmo grandes organizações, tudo bom, como a ONU, tentando fazer a paz entre as nações, mas ser um pacificador vai muito além disso tudo. Um pacificador é uma pessoa que busca restaurar relacionamentos entre pessoas, entre famílias, entre nações e entre a humanidade e Deus. O pacificador, ele apenas não vive de uma forma pacífica, mas ele reflete a paz e ele busca
curar os conflitos, sarar as divergências. Então, bem-aventurados são essas pessoas, os pacificadores, porque eles refletem a imagem de Deus e por isso eles serão chamados filhos de Deus. Estou quase terminando aqui, faltam 10 quilômetros. Aqui já se encontra a via férrea aqui à minha direita, a via Dutra ali, e aqui essa vicinal que leva até a cidade de Aparecida. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui, sem críticas, sem acusação. Porque qual era a intenção desse vídeo? Passar informações específicas, técnicas, para ajudar você que tem o interesse de fazer uma rota, fazer um caminho. Então eu falei sobre situações técnicas que podem ajudar você no caminho. O meu objetivo, a minha meta é, na verdade, treinamento, desafio, testar os meus limites, e isso eu consegui testar. Eu estou com dor nos 2 pés, porque os meus 2 pés estão feridos. Tem até uma música do Belchior que fala, né? Os pés cansados e feridos de andar léguas tiranas. Então é isso, meus queridos. Eu quero agradecer a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, por esses 7 dias caminhando. Ainda faltam um pouquinho para eu chegar. E quem sabe, né? É o início de outras rotas. Como eu falei no início desse vídeo, só no Brasil tem 60 rotas. Quem sabe o ano que vem eu não faço os 320 do caminho da fé. Pode ser. Tudo é possível ao que crer. Fica com Deus, pacificadores. Daqui a pouco tem o finalmente aí. Até mais. 7º e último dia. Rota da Luz. Travessia Pindamonhangaba, Aparecida. 25 quilômetros. 4 horas 17 minutos. Rota da Luz. 7 dias. 201 quilômetros. Mogi das Cruzes até Aparecida. Check! Beleza, galera. Voltando para casa. Estou na rodovia Dutra aqui, já quase chegando em Guarulhos. É o seguinte, se você chegou até aqui no vídeo, esse vídeo vale um like, vale um comentário, vale a inscrição, né? Então é isso aí. Obrigado por você ter me acompanhado nessa jornada. E vamos ver se o ano que vem a gente vai junto no caminho da fé, 318 km. Fica com Deus, Deus abençoe vocês e bom caminho para todos. Valeu!